Só tristeza. Deixa eu te botar aqui como co-host. Oh, esqueci também. A gente vai tentando montar o poke-oke da vida aí para pessoas que nos ajudam, né? Mas a pessoa também não ajuda e fica difícil. É um cego guiando o outro. De maneira alguma. E olha só, pessoal, se eu parecer que eu não estou olhando para a tela, é porque eu estou olhando para outra tela aqui, que é onde está projetada a apresentação para mim, só para a gente não se perder, tá? Fiquem super à vontade para fazer uma pergunta a qualquer hora, não tem pergunta boba. A ideia aqui, de novo, bate-papo gostoso para todo mundo aprender com todo mundo, tá? Tá contigo aí, Amitai? Ainda não veio não, Marcelão. Vai. Tinha te botado como... Tá dando como host disabled participant screen sharing. Eu não tô como host, não. Tô te botando como host direto. Isso, agora foi. Depois me devolve, eu não consigo terminar o... Com certeza, com certeza. Tá todo mundo vendo, pessoal? Estamos vendo sim, cara. Então, beleza. Deixa eu só ajustar minha tela aqui para eu poder ver vocês ao mesmo tempo. Tá? E vamos começando. Bom, gente, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a grande ideia aqui é a gente discutir um pouquinho uma classe de ativos aí disponíveis cada vez mais no mercado financeiro, que eu não tenho dúvida que vai fazer parte da carteira dos investidores brasileiros ao longo dos próximos anos. Tá? A gente vai falar de ativos alternativos e, na verdade, o porquê que hoje em dia está valendo a pena a gente olhar para essa classe como uma classe super importante dentro do portfólio. Não é que ela deva ser a única classe de alocação, na verdade, bem longe disso, mas que dentro do seu patrimônio, por que você deveria ter pelo menos uma parcela, e isso, óbvio, é muito compatível com o tipo de risco que você quer ter. Risco é uma outra coisa que eu já vou abordar nesse bate-papo, mas eu gostaria, assim, todo mundo pergunta, cara, o que é risco? Risco tem medidas matemáticas, risco tem N maneiras aí de você definir. Eu gosto de definir risco, enfim, parafraseando até meu sócio, cara, risco cara, o que você consegue dormir de noite tendo de investimento? Essa é a grande medida do teu risco, né? Como você consegue, a partir da alocação na tua carteira, ter tranquilidade para dormir, sabendo que, puxa, eu estou tranquilo com o que eu tenho ali dentro, tá? Vamos discutir isso um pouquinho. Então, vamos lá. Deixa eu ir passando aqui. Primeiro slidezinho, estou deixando aqui para vocês, é o seguinte. Isso aqui é um histórico do Treasury 10 anos. Aí. O Treasury ele é o equivalente aí à nossa taxa Selic, só que isso válido para o mercado americano. Se a gente dá uma olhada nisso aqui, eu botei um espectro aí de quase 40 anos do Treasury 10 anos. É o seguinte, você olha lá no começo da década de 80, essa taxa de juros dos Estados Unidos ela estava na ordem de 16% ao ano. Ou seja, isso aqui era a taxa livre de risco dos Estados Unidos, tá? Teoricamente, o investimento mais seguro que se pode fazer numa economia é a própria taxa de juros ditada pelo governo, e vocês podem ver que ao longo dos últimos 40 anos, essa taxa ela veio diminuindo progressivamente, sendo aqui desses 16%, chegando aqui, puxa, muito próximo aí de 1%. A última vez que eu vi Fed Rates, estava por volta aí de 1 e pouquinho por cento ao ano. Tá? E o que isso aqui quer dizer? Tá? Se vocês olham o desenvolvimento do mercado dos Estados Unidos, do mercado financeiro, da economia como um todo, acho que nos últimos 40 anos teve um desempenho, puxa, bem legal. Isso tudo é diretamente relacionado com a taxa de juros. Vamos pensar aqui que, puxa, com uma taxa de juros lá 16% ao ano, o pessoal que tinha muito dinheiro no bolso não tinha incentivo nenhum para estar investindo aí no mercado privado, o que era bom para o bolso dele, de certa maneira, porque podiam ter um ganho de capital, teoricamente, com muito pouco ou quase nenhum risco, tá? Mas, ao mesmo tempo, isso impedia um pouco a economia de se desenvolvendo. Ao longo do tempo, essa taxa foi baixando e permitiu ao dinheiro circular na economia, porque não havia tanto mais o incentivo do cara que tinha muita grana no bolso manter isso aplicado em taxas que cada vez eram menores. Tá? Isso aconteceu lá fora. Se você olha aqui, nesse slide, vocês estão vendo aqui essa linha pontilhada aqui? Isso aqui é Selic, tá? Nosso equivalente ao Treasury lá, nossa taxa básica de juros na economia, que se você for ver, ela saiu aqui na ordem de 23%, 24% aqui em 2003, eu lembro que puxa, foi quando eu entrei na faculdade, e ok, ela teve alguns solavancos aqui no meio da economia, no meio desse trajeto todo, mas o fato é que ela vinha caindo, caindo, caindo. Esse gráfico aqui, quando ele foi feito, na verdade ele foi pré-pandemia, hoje a gente está falando aí de Selic a 2%. Então, principalmente, e aqui a ideia não é entrar em discussão política, governo, não é o foco aqui, mas principalmente aí depois do segundo governo da Dilma
e quando o Temer assumiu a presidência, a Selic começou a entrar numa rota aí de queda gradativa, isso um processo muito comandado aí na época pelo William Goldfein como presidente do Banco Central, mas que toda a conjuntura macroeconômica, aquela questão de inflação, toda a capacidade de produção brasileira da indústria que você tinha, e de fato uma diminuição no consumo, porque a população de fato passou por problemas ali de desemprego e, enfim, problemas econômicos, acabou criando todo um cenário que permitiu ao Banco Central gradativamente ir baixando essa taxa de juros de uma maneira muito saudável, né? Hoje você consegue dizer, e eu estou tirando a pandemia dessa história, mas basicamente você consegue dizer que o Brasil hoje tem condições de crescer, pelo menos tinha aqui nesse período, de maneira sustentável, com uma inflação super controlada e o que é um ambiente aí super propício para o desenvolvimento da economia como um todo. A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, o investidor brasileiro, que se você olhar aí há 5 anos atrás, o pessoal que é de mercado financeiro de repente está um pouco mais inteirado disso, 5 anos atrás você tinha título do governo, que era a NTNB 45, que pagava aí de juros IPCA mais 7,5%. Ou seja, você com o menor risco possível no Brasil, você aplicava dinheiro em termos reais, ou seja, já considerando a inflação, você dobrava o seu capital a cada 10 anos aproximadamente. Como disse Paulo Guedes, né, isso aí é o paraíso dos rentistas. E a verdade é que essa economia hoje, a macroconjuntura dela, ela obriga esses rentistas, quem aplicou, aplicou, quem não aplicou não vai mais aplicar, a gente não enxerga mais esse cenário para frente, por mais que, ok, hoje está 2% com pandemia, a gente está com problema no fiscal, esse juro deve subir, mas eu acho que dificilmente esse juro volta para um patamar acima de 2 dígitos, o que é um sinal claro que o Brasil está numa rota de desenvolvimento muito em linha com os países de primeiro mundo, e que isso traz benefícios para a economia em geral, porque o dinheiro tem que ir, tem que circular, tem que fomentar novos negócios. Então, o que acontece? Uma taxa de juros mais baixa, naturalmente, obriga os investidores a procurar novos investimentos. E quando você procura novos investimentos, o mais importante é o seguinte, independente do teu perfil de risco, se você é um cara mais conservador, um pouco mais arrojado, o importante é que você sempre procure uma relação de risco-retorno, mas, enfim, que na maneira do possível, ela te possibilite obter o máximo retorno correndo o menor risco possível. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho de o que é risco, retorno, etc., vamos lá. Cada classe de ativo ela pode ter um retorno determinado. Esse retorno ele pode ser pré-fixado, ele pode ser pós-fixado, ele pode ser um retorno variável. Vai depender da classe do ativo, tá? Se você pega uma determinada classe de ativo, observa os retornos e tira uma série de medidas estatísticas delas, como, por exemplo, o desvio padrão, você consegue entender qual é o risco daquele ativo ou daquela classe de ativo em específico, tá? Teve um cara lá, nosso amigo Henry Markowitz, foi prêmio Nobel de Economia, que desenvolveu a teoria moderna do portfólio. O que esse cara conseguiu provar na década de 50? Que, a partir da diversificação de ativos, ou seja, a partir de você colocar numa carteira ativos descorrelacionados, ou com uma correlação menor que 1, você consegue diminuir o risco da sua carteira e, eventualmente, obter um retorno igual ou maior do que você teria antes. Ou seja, a diversificação, de certa maneira, ela é muito benéfica para o investidor, porque ela permite você obter retornos legais, correndo risco cada vez menores. Isso, óbvio, depende do perfil de cada investidor, do que ele gosta de alocar, o que ele não gosta, permite a ele, de fato, dormir de noite. Tá? E aí, pensando em vários ativos, eu só listei aqui, vamos passar muito rapidinho. Tá? Ativos conhecidos no mercado. Vamos tirar só a renda fixa, que era aquilo do governo que você pegava, aplicava, não só do governo, mas títulos privados também, mas que você tem, títulos pré ou pós-fixados, no exemplo do governo, um pré é uma LTN, um pós é uma LFT, você tem os títulos mistos, você tem uma porção pré e pós, como, por exemplo, os títulos atrelados à inflação. Tá? Além disso, você tem o mercado privado de títulos de renda fixa também e fundos que aplicam nesse tipo de ativo. Renda fixa é, quando você aplica, você sabe quanto você vai receber daqui a X tempo ou você tem um indexador que vai definir o quanto você vai receber daqui a X tempo. Tá? Já no caso de renda variável, é quando você aplica seu dinheiro direto em ativos que têm o seu rendimento atrelados ao rendimento de determinada empresa, o crescimento das vendas, do lucro de determinada empresa ou determinada atividade econômica. Tá?
Estamos falando aí de ações negociadas em bolsas ou fundos aí de ações negociadas em bolsa. A gente tem também os fundos multimercados, foram muito comuns no Brasil ao longo dos últimos anos. Eu não vou dizer que eles são iguais aos hedge funds lá de fora, porque o fundo multimercado aqui ele é um pouco mais restrito na parte de alocação, no que tipo de ativo que ele pode alocar, mas basicamente são fundos que aplicam em vários setores que têm correlação entre si, tá? Investem em vários mercados simultaneamente. O fundo multimercado ele aplica em parte em ações, parte em câmbio, parte em juros, parte em inflação, e basicamente a composição do retorno de cada um desses setores vai gerar o retorno do teu multimercado. Os fundos multimercados, ao longo dos últimos anos, a grande maioria deles foi indexada ao CDI, o que há pouco tempo atrás, quando você tinha juros reais positivos, era uma coisa, poxa, super legal de você ter na tua carteira. Você tinha um fundo ali que rendia, tinha fundo, poxa, super famoso no mercado, que era o reloginho que rendia 130% do CDI, que era o queridinho dos locadores e, puxa, dos grandes investidores, né? Porque você tinha aí um rendimento que, basicamente, puxa, valia a pena. Hoje em dia, você alocar num fundo que dá 130% do CDI, com Selic a 2%, e com inflação na casa dos seus 4, 4,5%, você está perdendo dinheiro em termos reais. Então, vai ter que ter uma fuga desse setor aqui, ou uma reestruturação desse tipo de ativo, que vai ter que cobrar taxas menores, para alocação em outros ativos, porque esse modelo, do jeito que sempre foi feito, hoje, com essa estrutura macroeconômica que a gente tem, não está funcionando. Tá? Você tem os fundos imobiliários de renda, que fizeram muito sucesso, aí, principalmente ao longo da última década. Muita gente enxergou esse veículo como uma renda fixa, e, enfim, em períodos no qual a economia, de maneira geral, cai esse juro, esse tipo de ativo se beneficia muito. Esse ativo explodiu aí no começo de 2011, 2012, quando foi essa primeira queda aí de juros um pouco mais forte. Caiu o juros, se eu não me lembro, isso foi de 11 e pouco para 7 e pouco por cento ao ano. Depois ele acabou subindo de novo, mas nessa época os fundos imobiliários surfaram uma onda fantástica, tá? Você tem os fundos que investem em mercado internacional, ou seja, investimentos fora do mercado brasileiro, e você tem o nosso ativo aqui do nosso papo de hoje, que são os ativos alternativos, tá? Os ativos alternativos são investimentos em empresas ou projetos de capital fechado, tá? Uma característica deles é a iliquidez e um período maior de tempo para que você possa realizar o seu investimento, tá? E que são coisas que normalmente, principalmente no Brasil, ainda estão um pouco longe do radar do investidor de varejo. Elas eram acessíveis muito pelos investidores de alto padrão. A gente entende que vai ter um movimento, já está tendo um movimento muito grande de crescimento desse setor no Brasil. E falando um pouquinho de alternativos, vamos entrar um pouquinho mais, são alguns tipos aqui de investimentos dentro de alternativos. O primeiro deles é o crédito distress, tá? É quando você faz uma operação de dívida para ativo que está em fase de recuperação. Você vê a empresa que, eventualmente, puxa, era gerador de caixa, ela passou por dificuldades, então, muitas vezes, você faz empréstimos, instrumentos de dívida, para poder viabilizar com que aquela empresa recupere a sua saúde financeira. Você vai ter, por exemplo, agora, ao final dessa pandemia, cara, principalmente, por exemplo, o setor do varejo. Cara, muita gente falava que o difícil era você sobreviver à pandemia. Tem muita empresa que sobreviveu à pandemia, setor de varejo, por exemplo, mas que acabou a pandemia com seu balanço supercarregado, tomou muita dívida, de modo que, puxa, todo o resultado de operacional hoje serve para pagar o serviço dessa dívida, ou seja, elas estão vivas, mas estão ali no CTI, respirando por aparelhos. Então, isso seria uma oportunidade que vai aparecer ao longo dos próximos anos para investimento. Mercado imobiliário, mas muito no âmbito de incorporação, é você comprar, fazer parte de uma incorporação imobiliária e obter o ganho de capital na venda daquelas unidades. Seria uma maneira de investimento alternativo, ter a liquidez mais baixa. Parte de legal claims, você compra, na verdade, os direitos relativos a determinados processos. Ou seja, você arbitra, na verdade, a chance de ganhar um processo, paga um prêmio por isso. Diga, Thales, você levantou a mão. A questão dos precatórios que você está dizendo, esse legal claims, ou não? Precatórios poderia ser movimento de fundos de precatório, que as pessoas já estão comprando cotas e aguardando eles financiam, né, o prêmio desse cara e quando sair realmente o dinheiro, essas pessoas vão ter esse... Pode falar, José. Diga, José. Olha só, Alexandre, olha só, eu concordo com você em tudo. Tá? A única coisa que eu tenho para colocar é uma certa preocupação. E acho que, Marcelo, o nosso curso ele é extremamente bem posicionado
no momento, né? Porque, o Alexandre, a única coisa que eu concordo é a questão do varejo, entendeu? Você tá coberto de razão. A única coisa que eu acho é que vai ter um período de transição, vamos dizer o seguinte, está sendo muito curto. Então, para a pessoa física, Alexandre, os prospectos que chegam, o período é muito curto para você analisar, e as pessoas não conseguem entender direto o que é a operação, entendeu? Perfeito. Então, esse período de transição é a capacidade de avaliação, e também essa capacidade de avaliação está na mão nas corretoras, nas XPs, na Ativa e tudo, de gente que também não conhece. Então, esse período de tempo transforma essa migração um momento perigoso, tá? Então, estou te dizendo o seguinte: se você puder conseguir fazer com que, na hora que você for para o varejo, você conseguir dar um pouco mais de entendimento de uma forma mais simples, entendeu? Vai facilitar a tua pessoa física, o teu varejo Com que vai certeza. entrar. Entendeu, Com Marcelo? certeza, O nego não consegue avaliar, Marcelo. Eu estou te falando que eu peguei vários prospectos, já falei sobre prospectos aqui no grupo antes. O cara não consegue fazer. E vocês, todo mundo que está aqui, são pessoas que todo mundo sabe o que é finanças, entendeu? Mas, assim, para o grande público, Alexandre, esse tempo de transição está muito curto. Concordo. Entendeu? E é um período no qual, cara, a educação vai ser primordial, né? A educação financeira é uma coisa que, puxa, acho que não só eu, muita gente bate nessa tecla, puxa, tinha que fazer parte de currículo escolar. Você sabe que, pô, o valor do dinheiro no tempo é um dos maiores ensinamentos que você pode dar para algum jovem, né? Fala, cara, vai fazendo tua poupança desde cedo, não aplicando a poupança, mas tipo, no sentido de poupar dinheiro e efetivamente, puxa, fazer investimento pensando no longo prazo. E aí, pensando no longo prazo, é isso que eu digo, olha, está entrando aqui ainda nos Estados Unidos, isso, puxa, demorou um ciclo aí de 40 anos, isso aqui ainda está engatinhando, mas eu não tenho dúvida que cada vez mais isso aqui vai fazer parte da carteira dos brasileiros e conhecimento é primordial. A gente tem, eu vou falar um pouquinho mais tarde para vocês, mas aqui dentro do grupo a gente tem uma vertical de educação, ponto assim, que a gente acredita, então, mas cara, é um veículo de conhecimento que só para de conhecimento o pessoal vai aplicar de maneira segura. O que eu estou dizendo é o seguinte, assim, é um step à frente da questão dessa educação financeira que a gente conversa normalmente, porque é a capacidade de entender o que você, Alexandre, está fazendo, entendeu? O cara não consegue avaliar. Na realidade, ele vai olhar o seguinte: você deu 10 vezes para trás, 10 vezes o retorno, o percentual. O cara não consegue entender o modelo de negócio que você está fazendo e o retorno que você... O risco que você está tomando à frente, entendeu? O que está me preocupando é que isso está muito rápido. Eu estou te falando que, assim, você não está entendendo. Mesmo na Ativa, as pessoas não entendiam, os profissionais de mercado, entendeu? Assim, o teu negócio é maravilhoso, é o futuro, mas ainda de compreensão muito limitada por número de pessoas. Limitada, eu estou falando, não pelo grupo de pessoas que tem acesso às informações, entendeu? São milhões de pessoas que têm acesso e são centenas que entendem. É assim, é nessa proporção. Mas, assim, eu não tenho dúvida que você está correto. Assim, a eu gente não tenho a menor tem que dúvida. começar de algum lugar, né, José? Claro, óbvio. Não, é porque eu acho que aqui já tem gente qualificada que vai entender o que você está fazendo, entendeu? Beleza. E, gente, ficam super à vontade para perguntar qualquer coisa assim que não estiver clara, tá? Te agradeço, José. E, sem dúvida, pilar da educação, cara, primordial para desenvolvimento. Não é do mercado que eu atuo, não. É a educação do brasileiro como um todo. É para todas as classes de ativos. O que você falou puxa, alternativos ainda tem pouco conhecimento no mercado. Concordo com você. Mas é um tema que, sem dúvida, vai ter demanda, porque vai crescer muito nos próximos anos e... parte aí de poder nutrir essa demanda é trazer o conhecimento para os investidores para que eles façam o investimento da maneira correta, porque senão é voo de galinha, não funciona. O cara vai, tenta uma vez, dá de cara na parede, se machuca e fala, não vou mais aqui. Não, vai fazer de maneira consciente. Puxa, não sabe fazer, você vai delegar o seu patrimônio a alguém que tem um track record legal. A gente vai falar ainda mais de maneiras de como investir isso aqui de maneira mais segura e, óbvio, sempre dentro da regulação, sempre, puxa, sob a ótica aí do regulador da CVM. Tá? Alexandre, Diga. antes de você avançar, só para complementar aí a questão que o Thales colocou, dos legal claims. Thales, a questão do precatório é quando você tem uma disputa com o governo, tá? Porque aí ele te paga com esse instrumento. Mas pelo que eu estou entendendo aí que o Alexandre colocou,
você pode ter disputas entre entes privados que podem gerar uma contingência judicial que vai ser negociada, tá certo? Num instrumento novo desse. É isso, Alexandre, para confirmar? Sim, exato. Bom, André, obrigado pela... Eu não saberia definir melhor, sem dúvida. É isso. Nos Estados Unidos é extremamente comum através do mecanismo de class action, né? Você tem uma class action funded por um escritor, por um fundo, né? O fundo bota o dinheiro, o escritório faz a disputa e no final o fundo leva um share aí dos ganhos, né? Isso no Brasil não é comum, mas isso é bem comum. Aqui no Brasil, a partir do momento que você tem uma judicialização, você já tem um ativo que você pode integralizar num FDIC. Então, isso é algo que está crescendo, assim, para valer no mercado. O problema que eu acho desse papel seria o seguinte, que as disputas judiciais no Brasil são muito longas. Eu mexo com perícia contábil, por exemplo, tem coisa lá que é desde 1990, 2000. Então, assim, eu acho que talvez o que mais prejudique esse fortalecimento desse mercado seja isso, né? Olha, tem uma série de questões, mas, de novo, Rubem, está engatinhando ainda. Entendeu? Acho que tem muita coisa para desenvolver aqui, muita coisa para acontecer nos próximos anos. Deixa eu só ir passando aqui, pessoal, porque senão eu só estou com medo aqui de repente, tempo, só para a gente tocar em outros assuntos, mas aí depois eu acho que, puxa, eu vou deixar aqui todos os contatos e eu não tenho dúvida que, cara, se for legal, vai ser um prazerzaço se a gente faz aí uma coisa dedicada para cada um desses subtemas aí com vocês depois. Tá? Dentro desse mundo aqui de alternativos, a gente fala também de Private Equity e Venture Capital. Tá? Eu vou botar esses dois dentro de uma cestinha, porque no final, e Venture Debt também, no final da história, isso aqui é o quê? Você vai estar financiando, investindo dinheiro em empresas de capital fechado, tá? E você falar de Private Equity e Venture Capital, eu gosto de definir, na verdade, o Venture Capital, no sentido literal da palavra, como uma parte do Private Equity. São investimentos em empresas de capital fechado. A grande diferença é que o Venture Capital você está investindo ainda, na verdade, na validação de ideias. É um capital muito mais de risco e que tem uma relação de risco-retorno bem diferente aí de empresas que a gente chama do tradicional de Private Equity aí no mercado. Tá? Na denominação comum do mercado, Venture Capital é quando você investe dinheiro em empresas que ainda estão validando o seu modelo de negócio, muitas vezes elas a nível tecnológico, a nível de mercado, etc., e que oferecem uma relação aí de risco-retorno bem diferente do investimento de empresas aí que já são geradoras de caixa, geradoras de dividendo com modelo validado. O Venture Capital, puxa, todo mundo adoraria aqui ser o próximo investidor do Quinto Andar, do Instagram, do LinkedIn, do Facebook. Legal, essas aí são as empresas que deram certo, só que para muita empresa que deu certo, puxa, para cada um que deu certo, tem 10 mil que deram errado, né? E o dinheiro muitas vezes virou pó. No mundo de Private Equity, você potencialmente tem um múltiplo de retorno muito menor, mas uma chance do teu dinheiro virar pó também consideravelmente menor. Então, você tem diversos setores dentro do Private Equity que ainda tem muita empresa com um mato alto que muitas vezes tem uma relação aí de risco-retorno muito, muito, muito benéfica para o investidor e que deveria fazer parte da carteira. A gente, particularmente, gosta muito das pequenas e médias empresas, mas a gente vai entrar nesse ponto um pouco mais daqui a pouco. Tá? E Então, tem a parte... Só uma dúvida que eu fiquei aqui. Quando você fala pequena e média empresa, você está falando de faturamento anual de, no mínimo, quanto, no máximo, quanto? Olha, Marcelo, você tem algumas denominações aí dentro do mercado brasileiro, tá? Mas, particularmente, a gente gosta de olhar muito no range aí de empresas aí que já faturam pelo menos a partir de 3, 5 milhões de reais ano, até um range aí mais ou menos de 80, tá? Isso dentro de diferentes verticais aqui dentro do grupo. Por quê? Porque a gente acredita que são negócios que muitos deles já validaram o seu modelo, já tem time, já tem produto, já tem recorrência. Muitas vezes falta governança, falta profissionalização da gestão. Depois eu passo um exemplo para vocês aqui, mas cheguei a ver já, por exemplo, empresa que faturava na casa de R$1 milhão que não fazia conciliação bancária diária, fazia mensal. Tem isso, gente. Existe no Brasil e não é pouco não, tá? Tem muita empresa com mato alto, muito legal para ser explorada. Gerava caixa, tá? E, ao mesmo tempo... Vamos lá, elas já se validaram como modelo de negócio e precisam um pouco de gás, um pouco de profissionalização para crescer, mas, ao mesmo tempo, elas não estão ainda no radar dos fundos de private equity tradicional, ou seja, tem muita oportunidade legal para você pegar, desenvolver, profissionalizar
e, eventualmente, puxa, levar essa empresa para um outro patamar que aí sim vai ser explorado por enfim, instituições que já investem num tipo de ativo mais maduro. Tá? E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho de PIVC. Bom, vamos lembrar lá da aula da tia Maria de História, lá na 5ª, 6ª série. Todo mundo lembra da Companhia das Índias Orientais? Lembra que ia buscar ali os condimentos, as especiarias nas Índias? O que era isso, na verdade? É tido como muito historiador como o berço, o grande nascimento aí da indústria de private equity VC. O que eram isso? Eram expedições financiadas por investidores que botavam o dinheiro na frente para que essas expedições saíssem e trouxessem as especiarias para serem vendidas dentro desses mercados. Tá? Com isso, muitas vezes assim, acontecia que tinham expedições que não davam certo, mas muitas vezes, quando elas voltavam, os lucros, faziam muito sentido. Ou seja, começou a se investir um capital de risco aí nesse tipo de empresa que depois derivou para N outras coisas, mas assim, o berço é considerado aí a Companhia das Índias Orientais por muita gente, tá? E aí vamos falar um pouquinho de influência de PI e VC nos dias atuais. Puxa, muitas empresas que estão aí hoje foram, enfim, fizeram todo aquele ciclo que a gente já ouviu, né? Puxa, tive uma ideia, fui, busquei com a minha família, com meus amigos, algum dinheiro para começar meu negócio, eventualmente alguma coisa guardada. Fui no investidor anjo, depois, fui no VC, depois fiz um Series A, depois, fui num fundo e finalmente cheguei a IPO. Cara, essas empresas aqui todo mundo conhece, Google, Amazon, Apple, Facebook, Starbucks, são empresas, multinacionais aqui, que gigantescas e que todas elas começaram, na verdade, com esse mecanismo, né? Você teve ali a primeira ideia, o negócio foi crescendo, foi se vendendo participação, trazendo novos sócios. E importante falar, sócios não somente pelo dinheiro, na verdade, muitos dos sócios, principalmente por a gente considerar como sócios estratégicos, são sócios que, além do dinheiro, tendem a agregar muito para o seu negócio, trazem sinergia, trazem contatos, trazem profissionalização, trazem, toda a bagagem de serem investidores ali de sucesso. Então, isso tudo influencia muito na escolha de um sócio, quando você vai trazer uma empresa. Então, isso aqui são alguns exemplos internacionais do que efetivamente foi criado e quanto benefício trouxe para a humanidade, né? A gente está falando, o Google, o maior buscador aí do mundo, hoje toda a informação na palma da mão da gente. A Amazon começou como uma livraria e hoje é um marketplace gigantesco. A parte de logística é uma coisa impressionante, está entrando no Brasil agora. Apple, revolução dos smartphones, redes sociais, o próprio cafezinho da esquina e por aí vai. Tá? Falando aqui do Brasil, isso aqui são basicamente alguns dos últimos deals que a gente teve. Olha quantos setores diferentes. A gente está falando do Nubank, banco digital, alcançou aí, são os maiores deals aí de venture capital no Brasil nos últimos anos. Acho que estou olhando aqui, talvez dois deles não tem marcação de unicórnio, mas você está falando ali, setor de fintech, no setor de propaganda, setor de mobilidade com log, que revolucionou a entrega de documento, iFood, que na pandemia eu acho que não preciso dizer o quanto esses caras assim, se beneficiaram desse setor inteiro e, enfim, voaram, né? O Gympass, na parte de health tech e para a parte de RH, créditos no setor de crédito. A Log está aqui de novo, foi uma outra marcação de preço que teve. Tá? O Nubank teve uma outra marcação de preço. Repara que você teve, num ano e meio, 2 marcações aí que subiram muito o valuation do Nubank. Saiu de $150 milhões para 400. Tá? Quinto Andar, que revolucionou o método como as pessoas alugam imóvel. Olha quanta coisa legal surgiu no Brasil nos últimos anos aí, a partir de investimentos de fundos, private equity e VC. Tá? E aqui a gente marcou, se tiver alguém do meu departamento de marketing assistindo com a gente, vou tomar uma bronca porque esse slide ficou feio pra caramba, desculpa, pessoal. Mas aí foi uma questão de, meus skills aqui com PowerPoint, mas, deals aí super marcantes, cara. XP, com o deal do Itaú e posterior IPO aí na Bolsa de Nova York, a Ouro Fino, que fez aí, um IPO em 2014, no valor de 1,5 bi de real. Tok Stock, para, quem foi morar junto aí ao longo da pandemia, eventualmente acabou passando lá, comprar alguma coisa, foi carregado pela esposa, foi comprado pelo Carlyle, que é um fundo private equity de 2012, no valor de 1,2 bi de real. Tá? E o Athena Saúde, que é uma holding de saúde do Grupo Pátria, é uma grande casa de investimentos em private equity no Brasil, fez múltiplas aquisições aí ao longo dos últimos anos. Tá? Como é que funciona essa história toda, tá, de private equity? Você tem investidores aí que têm dinheiro para investir, eles procuram veículos de investimentos. Esses veículos, por sua vez, normalmente são geridos por gestores profissionais. Dica que eu dou para vocês, cara,
Se quiserem investir, puxa, indiretamente confiando em alguém, tenham a certeza que essa pessoa, puxa, é regulada, é credenciada, não existe almoço de graça, não existe dinheiro fácil. Puxa, se vocês toparem, por exemplo, a gente viu aí ao longo dos últimos anos, cara, promessas de ganhos extraordinários, puxa, dinheiro 5% ao mês sem risco. Gente, foge disso. Isso é mentira, isso é golpe, isso é pirâmide. Se o Brasil hoje está pagando 2% de juros ao ano, que teoricamente a taxa mais livre de risco você pode ter, como é que tem alguém que teve uma ideia brilhante que está pagando 10% ao mês garantido? Isso não existe. Se vê isso, é golpe, foge, tá? Voltando aqui. Então, por exemplo, você tem investidores que procuram veículos de investimentos, esses geridos por organizações gestoras, que vão investir dinheiro em empresas, tá? Em que empresas eles vão investir vai depender muito da tese, vai depender muito do tipo de veículo que está fazendo, tá? E o grande objetivo disso é promover o crescimento dessas empresas e, com isso, trazer retornos financeiros para esses investidores ao longo do tempo. Basicamente, o grande ciclo todo é esse, tá? E aí, quando você vai fazer isso, você pensa ali, qual o perfil de investimento que você vai fazer? Nas empresas de capital fechado, como eu falei para você, você tem a parte de venture capital, você tem empresas um pouco mais maduras, tá? Venture capital, você está olhando as empresas que estão aí no período de formação, de validação da sua ideia, tá? Depois, pensando aí no mundo de empresa um pouco mais madura, você vai para o setor, por exemplo, do growth, que é, puxa, validou a sua ideia, preciso tacar fermento no bolo, eventualmente profissionalizar a gestão, trazer gente ali, puxa, dar um pouco de gás para a empresa e pista para ela crescer, tá? Eventualmente, a empresa ela chega na sua fase de maturidade, é quando ela, puxa, alcançou um nível de crescimento ali que, puxa, a princípio ele deve ser um crescimento mais ou menos contínuo ao longo dos próximos anos, você não tem mais nenhum grande vetor de crescimento, você passa a ser um gerador de dividendo forte, você chegou naquele nível de maturidade, eventualmente essa empresa vai ser vendida aí, ou eventualmente recomprada pelos fundadores, para que se tenham outros vetores de crescimento. Ou até você tem os casos da empresa que, infelizmente, cara, parou no tempo, foi superada pelos seus concorrentes, puxa, e naquele momento ela vira um ativo distress, né? Um ativo que, puxa, passou a não gerar mais o lucro, ele passou a ter problemas financeiros e, com isso, se questiona se, puxa, se a empresa ela tem que acabar ou, eventualmente, vale a pena ela ser recomprada por um outro grupo para fazer o que a gente chama de turnaround nela. Parte toda estratégica, enfim, eventualmente fazer aportes financeiros e por aí vai. Ok, uma vez definido em que mundo o fundo ou o veículo gestor ou você quer atuar, você tem que fazer a tua tese de investimento dentro desse mundo, tá? E tem algumas coisas que definem muito ali. O que é uma tese, na verdade? É o conjunto das premissas aí, vai balizar o como você vai decidir e em o que você vai investir o seu dinheiro. Ou o gestor vai investir o seu dinheiro, tá? Algumas coisas que são super importantes avaliar, por exemplo, o tamanho do mercado que você quer investir. Puxa, você investe em mercados, eventualmente, que puxa, são maiores que 10 bilhões de reais, ou você só vai, assim, na verdade, você pode investir em coisa abaixo disso, ou só vai em mercados efetivamente grandes. Você tem alguma restrição? Você gosta de investir em empresas somente ESG, que é uma coisa que hoje em dia está super entrando aí, não vou dizer na moda, mas é uma coisa que está super em tendência dentro do mercado. Puxa, você tem alguma restrição a investir, sei lá, no setor de armas, no setor de tabaco, no setor, entre aspas, aí, controverso para muita gente, o lugar de atuação, a geografia, a maturidade da empresa, você tem alguma limitação do teu veículo em relação ao teu portfólio? Puxa, você pode botar X% em empresas de faturamento até X milhões de reais, e acima de X milhões de reais você pode botar uma proporção maior do seu patrimônio. Qual é a tua estratégia de saída? O que o teu fundo, o teu veículo quer ter? Você quer ter uma geração de dividendos ou, eventualmente, você está visando uma estratégia de ganho de capital ali na frente e vender isso para um terceiro? Qual é o teu nível de participação que você vai ter? Você vai ser um investidor passivo ou você, de fato, vai ser um cara influente na empresa no dia a dia? Qual é o teu horizonte? Qual é a tua estratégia? Enfim, entre N e outras coisas, tá? Ok. Uma vez definido isso tudo, aí a gente começa a entrar um pouquinho num problema que é específico do setor de Private Equity Venture Capital, que é, cara, a seleção adversa. E o que é a seleção adversa? Cara, diferente de empresas de capital aberto em bolsa, empresas aí do mundo de capital fechado, muitas vezes as informações não estão tão fáceis, não são tão disponíveis. Com isso, puxa, um dos maiores desafios do gestor desse setor é, cara, entender das 100 empresas que chegou para ele, como é que eu vou separar basicamente o joio do trigo e como é que eu vou, na verdade, otimizar isso. Porque se eu for botar o time de
analistas para analisar 100 empresas, gente, das duas, uma. Eu vou ter que ter um corpo de analistas gigantescos, isso vai me trazer ineficiência, ou eu vou acabar, se eu não analisar tudo, eu vou acabar botando coisa ruim para dentro do meu fundo. E, cara, nesse setor, pô, você, eventualmente, a gente gosta de falar aqui, cara, a gente prefere muito perder muito tempo analisando uma empresa, eventualmente dizer não para ela, do que analisar mal e dizer sim. Porque uma vez você casou, para separar é complicado. Tá? É muito, muito, muito complicado. Então, como é que você tem maneiras de mitigar isso? Puxa, trazendo originação a partir de um relacionamento, networking qualificado, você se conectando com grupos de anjo, com aceleradoras, são instituições que, puxa, já têm um histórico bem legal de mercado, outros grupos de investimento fazendo co-investimento com eles, ou até boutiques de M&A que são especializadas nesse negócio. Óbvio, tem gente séria, tem gente um pouco menos séria, mas, de uma maneira geral, ao longo do tempo, você consegue saber, dentro desse mercado, quem é quem, e vai fazer, esses relacionamentos vão fazendo a sua vida muito mais eficiente, tá? Esses são os vetores de originação. A partir daí, entra um montão de empresas dentro do seu funil, todas elas são levadas a um processo de decisão, são analisadas, etc. E no final você tem algumas das empresas que são investidas ou não, tá? Grande desafio, de novo, acesso às bases de dados para análise, você ter eficiência nesses filtros, ter muita disciplina para seguir o teu investimento, tá? E fugir ao máximo desse risco de seleção adversa, tá? Passado isso tudo, você decidir investir, você vai entrar nesse mundo o que você chama de processo de diligência, tá? E diligência a gente gosta de dividir aqui dentro de casa em duas fases. Primeiro, a parte toda de documental, societária, que, a grosso modo, é uma receita de bolo. Não tem muito o que fugir disso, né? Você vai analisar toda a parte contábil, a parte fiscal, parte judicial, a parte regulatória, enfim, mas isso tudo, no limite, você pode terceirizar para uma pessoa. A gente aqui dentro de casa, pensando assim, eu acho que deveria ser uma prática bem comum no mercado, a gente gosta de fazer uma outra coisa chamada diligência operacional, tá? Por quê? Porque no momento que você vai se associar a uma empresa, você tem que saber como é que aquele negócio funciona, saber quais são os gargalos, quem são as lideranças, etc. Então, aqui a gente gosta muito de fazer, por exemplo, para companhias que têm até 50 pessoas, vocês vão achar isso maluquice, mas eu juro que funciona e tem funcionado muito bem aqui dentro. A gente pega e faz entrevista individual, sem nenhum tipo de supervisão, literalmente do CEO até a copeira, tá? E por que a gente faz isso? A gente entende que, puxa, que é no chão de fábrica que a gente consegue pegar o pulso da empresa. A gente consegue entender ali, cara, quem é a liderança natural, quais são os processos, como é que é a cultura da empresa, o quanto aqueles executivos, as pessoas que tocam a empresa são abertos a mudanças, tá? E a partir disso tudo a gente consegue mapear e fazer todo um documento que vai integrar, no caso, o acordo de acionistas daquela empresa, caso a gente venha investir. Eu só assino o investimento se o investidor, se o empresário, ele topar seguir aquelas condições. Se não, ó, tá aqui seu diagnóstico, vida que segue, legal, pode implementar sem problema nenhum, mas eu não vou me tornar sócio de alguém que, eventualmente, puxa, não vai compartilhar da minha estratégia, senão é briga na certa. E a gente, de novo, é melhor estudar e, eventualmente, não casar, do que casar rápido e fazer besteira, tá? Então, isso é mais ou menos o que a gente faz aqui dentro e que a gente entende, puxa, como super diferencial dentro desse mercado, tá? Não é só a gente que faz, mas a gente, enfim, tem uma importância dá uma importância muito grande para isso. Diga, Gabriel. E se alguém estiver levantando a mão aí, eu só consigo ver 25 pessoas aqui, tá, gente? Manda no chat aqui, fala, interrompe, fica super à vontade. Você vê esse movimento dessa entrevista aí que você faz com outras empresas fazendo, por exemplo, em atividades de M&A ou de compra de ativo que eu já tive envolvido, a gente só tem o Data Room, Management Presentation, e essa é a única oportunidade que você tem para ter contato com o time da outra empresa. Tirando isso, é você fazendo due diligence em documento, no máximo os advogados trocando uma ideia, assim, para falar o juridiquês deles, e depois se vira. Se você for ver, por exemplo, um programa de desinvestimento da Petrobras, é só assim. Não, perfeito. Vamos lá. Vamos fazer uma diferenciação aí entre empresas de capital aberto e empresas de capital fechado, tá? Empresas de capital aberto são empresas já muito mais maduras, até não é o nicho que a gente atua, então eu não vou nem falar muito sobre isso, mas a informação está ali. É fácil você checar a informação toda. Empresas de capital fechado, de novo, você está entrando num negócio que está num estágio de maturidade muito anterior e que você quer desenvolver aquilo e que você vai ser sócio obrigatoriamente de outra pessoa e que você tem uma grande diferença. Na verdade, muitas, mas uma das maiores é o seguinte, cara, tu comprou a ação da Petrobras
Eventualmente, se a Petrobras sai uma notícia ruim no dia seguinte, entrou um executivo que você não gosta, pô, a empresa adotou uma política ruim, por pior que seja a notícia, o precinho está lá na tela, amigo. Você sabe o tamanho do buraco que você vai tomar. Aqui não. Aqui você casou e você tem um risco de liquidez brabo. Eventualmente, você vai ter que carregar esse investimento, entre aspas, ruim, por muito tempo na tua carteira. Então, essa é a principal diferença nesse caso. A gente não investe em empresa que não permita a gente fazer essa diligência, porque é condição para a gente. Cara, eu vou ser teu sócio, eu quero te conhecer, eu quero saber como a tua empresa funciona, eu quero montar minha estratégia contigo. Se não, documento, esquece, é muito risco para mim, eu não vou tomar esse risco. Tão simples quanto isso. Tá? Ficou claro? Alexandre, eu queria só fazer um comentário com relação a isso. Achei fantástica a postura de vocês, porque quem me conhece um pouquinho sabe que eu bato muito nessa tecla. Planilha aceita qualquer número. Com certeza. Tá certo? E a parte de mapeamento de processo, ela durante muito tempo ficou restrita à parte de operação das empresas e à parte de engenharia, etc. E se você não entender como que os números são criados dentro de um modelo de negócio, de uma operação do dia a dia de uma empresa, qualquer ela que seja, você está arriscado a não entender exatamente que número é esse que foi parar numa planilha que muitas vezes nem tem um sistema muito robusto, fechado e auditado para jogar para fora esse número que você vai olhar, entendeu? Então, a chance de erro é enorme. Número é uma coisa sim, tá, André? Mas, assim, eu não tô nem... Número é uma coisa que a gente super se preocupa, assim. A gente vai entrar aqui, vou tocar em valuation aqui, acho que até o próximo slide. Mas, cara, mais do que número, é cultura, é estratégia, é saber como funciona aqui dentro, quem é a liderança, o que o cara está disposto, qual a abertura daquele empresário, a tua entrada ali dentro, para você ajudar ele a fazer uma profissionalização, fazer uma gestão ativa do negócio dele. Sim, eu coloco esse tipo de abordagem... Não quale mais que o quant, entendeu? Sim, porque o número é consequência do que vem antes dele, né? Perfeito. E aí é perfeito, isso que vocês estão fazendo é excepcional. Obrigado. Mas, assim, isso aqui é um roteiro que a gente acha que deveria ser seguido, entendeu? É uma coisa que não dá para você investir em empresas de capital fechado, seja diretamente, seja, através de um investimento selecionado por uma plataforma, seja através de um gestor profissional. Cara, tem que ter esse filtro, tem que ter essa conversa, senão, assim, dinheiro por dinheiro, cara, muita gente vai pegar o dinheiro e vai fazer o que der na telha, e você tem que confiar muito naquele empreendedor para jogar isso na mão dele sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de norte. Aí uma dúvida. É complicado, sem ter uma estratégia de saída fácil, como, por exemplo, uma venda de ação em bolsa. Me tá aí uma dúvida, cara. Quando vocês estão olhando essas empresas nessa faixa aí de 5 a 80, você esbarra com muita empresa que não tem DFs auditadas? Com certeza, Marcelo. Grande maioria não tem DFs auditadas. E, assim, acho que isso vai ser uma coisa para os próximos anos. Excelente comentário. O que acontece? Muita empresa hoje está em busca de financiamento para o seu crescimento, etc. Uma das coisas que são primordiais quando você vai investir numa empresa é saber a veracidade daquilo ali, o quanto aquilo é aderente à verdade, né? Então, e muita empresa, quando vai buscar investimento, você vai olhar a cozinha dela, cara, a cozinha está toda bagunçada. A empresa, quanto mais cedo ela se organizar, quanto mais cedo ela se preparar para receber o investimento, na hora que ela precisar, as coisas vão estar muito mais fáceis. Você começar organizadinho é muito melhor do que, cara, depois de 2 anos ali naquele... aquele samba maluco ali que você vai ter, cara, arrumar tudo em cima da hora com o cara querendo assinar cheque, e você fala, não, pera lá, aquele número não é bem aquilo ali. Isso traz desconfiança para o investidor, isso é horrível. Auditoria, beleza, não estou falando que toda empresa tem que ser auditada por Big Four. Se alguém de Big Four aí me desculpa, admiro pra caramba, mas é que não é toda companhia que consegue pagar os serviços. Mas, assim, auditoria, que seja uma auditoria, não uma Big Four, etc., é um diferencial para uma empresa que quer buscar investimentos, não tenha dúvida. E todas as empresas, desculpa, só terminar, e todas as empresas que são investidas por fundos dentro da regulação da CVM, o fundo tem que ser auditado, e aí cada administrador tem as suas deliberações, tem que ser a Big Four, se não tem que ser, mas as companhias que são investidas nos fundos também têm que ser auditadas, a partir de um certo volume, tá? Um certo faturamento. O Alexandre, então o universo é uma SA sempre, né? Limitada e tal, tá fora, né? Não, na verdade, assim, existem investimentos em limitadas, mas normalmente o caminho
é que quando esse investimento é feito, já existe a previsão da transformação da companhia numa limitada numa SA. A gente vai até falar sobre isso ali na frente, mas normalmente isso faz parte ali dos documentos ali que estão sendo assinados. Você já tem aí esse direcionamento que, poxa, existe a previsão. A gente já investiu em companhia que hoje ainda é limitada, mas assim, que no meio do roadmap já está previsto ali a transformação em SA. Até para trazer mais governança. Oi? Até por questões de faturamento e normas da CVM. Tudo bom? Tudo bem. Dependendo do tipo de fundo. Oi? Não, só para falar, gente. Karen é uma amigona da minha irmã, por acaso descobrimos que ela trabalha com Marcela, assim, mundo pequeno. Então, pô, por isso foi o oi especial. Mas como vai? Tudo bem? Tudo bem. Elegante, porque Karen já tinha... É deselegante, tá? Ela já tinha falado... Karen já tinha falado e você não tinha percebido. Então a cara dela eu não vi, desculpa. Eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo tempo, viu, dessa palestra. É um selvagem. Com o maior prazer. Desculpa, está um selvagem. Me perdoe. Vambora. Não, mas o que eu estava falando é que essa questão do faturamento ela é relevante para o tipo societário, principalmente por questões regulatórias, porque a CVM tem um valor, um critério objetivo de faturamento anual, e a partir daquilo ali você precisa sim ser uma SA, você não pode continuar como uma limitada. Fora que para investir em limitada você tem que ser um tipo de FIP específico, ou ter algumas outras restrições, então você não consegue fugir muito ou por muito tempo de uma transformação ou incluir uma holding, que é uma SA no meio do caminho. Exato, sim. Na grande maioria dos investimentos acabam sendo, no caso, em sociedades anônimas. Talvez não no primeiro momento, mas como ela falou, não dá para fugir disso. Tá? Ô, Alexandre. Diga. Empresas de capital fechado tendem, contabilmente, a majorar um pouco a sua rentabilidade e o seu valuation, certo? E os acho que não dá para afirmar isso, mas assim, como, enfim, o André falou, planilha aceita tudo. E os investidores, como você, por exemplo, tendem a ser um pouco mais conservadores. Aí, quando há uma discrepância muito grande, como é que você faz? Vamos lá. Acabei de passar aqui o slide, né? Você tem maneiras de fazer, no caso, a valoração de uma empresa, né? Você, no caso, você tem o método mais tradicional, que é o mais trabalhoso, que é o fluxo de caixa descontado. Você projeta isso aí, Marcelo já falou para a gente aí em várias aulas, mas nunca custa, enfim, repetir aqui um pouquinho. O que você faz? Você projeta os fluxos financeiros para os próximos anos, você traz isso a valor presente para uma taxa de desconto, você projeta a perpetuidade e, a partir disso, você tem o valor justo da empresa que você arbitra. O que vai mudar nessa brincadeira, Leandro? Cara, a percepção do empreendedor, eventualmente o crescimento da empresa dele, é e o meu pressentimento, as minhas premissas são outras. O que a gente vai fazer? A gente vai entender, vamos chegar, enfim, vamos bater com outras N fontes aí de informação do mercado e vamos tentar chegar no denominador comum. Óbvio, se eu quiser pagar 1 e o cara quiser cobrar 10, é difícil a gente chegar no meio do caminho. Mas, normalmente, você tem aí toda uma argumentação e outras métricas utilizadas, técnicas, que vão te permitir tentar chegar a um denominador comum. Às vezes acontece de, puxa, o spread ficou muito grande e não chegou. Paciência faz parte, mas, da minha maneira, puxa, faz super sentido. Quanto mais barato eu comprar a empresa, melhor. E do lado do empreendedor, quanto mais caro ele vender para mim, melhor. Agora, se todo mundo ficar puxando a corda do seu lado, não sai negócio. O final da história é isso. Todo mundo tem que ceder um pouquinho no final do dia. Tá? Então, temos o fluxo de caixa descontado. A gente tem as transações aqui por múltiplos comparáveis. A gente vê, basicamente, como é que empresas semelhantes estão sendo negociadas ali no mercado aberto e faz-se um desconto de liquidez. Você tem o custo de reposição, tá? Onde você, é muito utilizado nos cenários onde você não tem uma base ou dados confiáveis para você poder avaliar a companhia, ela está em um estágio muito, muito, muito inicial. Ou você tem ali a avaliação de startups, que você tem outras métricas de avaliação. Por exemplo, tem startup que é avaliada por número de, por exemplo, parte de EdTech. Tem muita empresa que é avaliada por múltiplo de, quantos usuários ativos, visitas únicas você teve em determinada página, tráfego de internet. Aí é um mundo no qual eu, particularmente, não conheço muito, mas você tem métricas diferentes das tradicionais, que, é EV sobre dívida, é preço sobre o lucro líquido e por aí vai. Leandro, só nessa página aí que ele tinha colocado no anterior, se você pegar a mesma empresa de capital aberto, com todos os dados que você tiver na mão, tudo do universo, você usar cada uma dessas técnicas, cada uma vai dar um número. Você entendeu? Não existe número certo, maiormente quando você está em lados diferentes da mesa. Quem quer vender
Quem vai vender o carro velho fala que o carro é lindo, quem vai comprar um carro velho vai dizer que o carro está todo cacarecado. Esse é o da ZOPA, né? Zone of Possible Agreement, né? Então vamos tentando... E usando o paralelo, Marcelão, a diligência operacional nada mais é do que abrir o capô do carro. Exatamente, ver se está com ferrugem no fundo lá do porta-mala, mas não tem número, isso não é ciência exata, Leandro. Isso aí é negocial, né? Então Eu pergunta porque por causa de um exemplo que você deu não sei se foi na aula de valuation, que a empresa deu um valuation muito grande, você fez o valuation dela, ficou muito abaixo e não teve negócio. É isso, o que ele acabou de comentar. Se um fala 1, o outro fala 10, é difícil você chegar no meio do caminho, né? É isso. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Então, aqui só ilustrando aqui. Esse aqui é o desenho que vocês já devem ter carecas de saber do fluxo de caixa descontado. Você tem investimentos no começo do tempo, a empresa vai gerando fluxos aí. Todo mundo está vendo meu mouse? Ou só a tela? Só para saber. Sim, estamos vendo sim. A empresa vai gerando fluxos ao longo do tempo, tá? E chegou no momento que ela passou a crescer de maneira contínua, você aplica a perpetuidade, você traz isso tudo aqui a valor presente e você vai chegar no teu valuation, tá? A maneira de você fazer por múltiplos comparáveis, você pega as empresas de capital aberto, você puxa, basicamente, uma maneira simplória de fazer isso é você junta todo mundo, faz uma média de quantas empresas são negociadas, aplica aí um prêmio de liquidez e aplica a um prêmio de risco país. Isso aqui foi tirado do Damodaran, que é um super guru aí do valuation, tá? Mas você chega aí a um múltiplo intrínseco daquele negócio. Ou seja, puxa, você fala, na média, uma empresa aqui de, reprodução assistida, ela é negociada a 8 vezes EBITDA, porque eu vi a média nos Estados Unidos. Vou pegar o meu EBITDA da empresa que eu tô avaliando aqui, vou aplicar mais ou menos esse múltiplo, fazer os descontos de liquidez e de risco país, e eu tenho ali um cheiro aproximado. Essa maneira é muito mais simplória, é muito mais rápida, porém um pouco menos confiável aí do que o múltiplo de caixa descontado, o fluxo de caixa descontado. Tá? Ok. Cheguei no ponto que ali, beleza, cheguei em termos de valuation, cheguei em termos ali que eu gostei, do que eu vi na diligência operacional, vou fazer aí um investimento numa empresa. Tem uma série de documentos, e aí, Karen, vou te pedir aí, se eu falar alguma besteira, poxa, por favor, me corrige, mas tem uma série de instrumentos aí que fazem parte de todo o fluxo aí de troca de informação, de todo o processo de investimento numa empresa, tá? O NDA, que é o termo de confidencialidade, na verdade, ele normalmente é assinado muito antes desse processo inteiro. Quando eu, abordei uma empresa, a gente gostou a princípio, ela se encaixa nessa tese e fala, cara, beleza, vou te analisar e com isso eu aqui assino um termo que basicamente eu me comprometo a não divulgar nenhum tipo de informação relacionada ali a que eu vier a receber. São informações privilegiadas que eu estou tendo acesso, tá? Por parte do empreendedor da empresa, tá? Feito isso tudo, eu, enfim, vou e assino um MOU, que é um memorando de entendimentos, tá? Basicamente ali eu faço, é um documento onde eu coloco ali, tenho interesse aqui, a minha ideia é eventualmente estar fazendo uma aquisição nesses moldes, etc. Como é que vai ser meu escopo de trabalho? E se isso tudo aqui correr da maneira correta, aqui estão as minhas etapas, aqui estão os meus prazos, aqui estão as minhas condições. Você pode dividir ele em binding, que no caso é um vinculante, tá? É uma coisa que tem um valor de efetivamente me amarrando a cumprir aquilo ali de uma maneira mais forte, ou não binding, que é do tipo, cara, é isso aqui que está definido, mas eventualmente isso não tem força legal tão forte, tá? Uma vez avançando, chegando ali já quase na linha de chegada, a gente faz o documento de compra e venda, que é o Shares Purchase Agreement, tá? Ele define, no caso, como é que é a compra e venda das cotas ou ações dessa empresa que eu estou fazendo. Vai delimitar, por quanto eu estou comprando, em que condições, em quais trânsitos, em quais prazos, quais são os tipos de ações que eu estou tendo, quais são efetivamente os direitos, na verdade, vai discutir aqui no acordo de sócios, mas basicamente é toda a dinâmica de compra e venda dessas ações, é o documento que delimita isso, tá? Emissão de novas ações e por aí vai. O acordo de sócios, lembra que eu falei para vocês da diligência operacional? Esse acordo de sócio, ele dita exatamente, qual parte vai ter qual responsabilidade dentro da empresa, quais os poderes de veto específicos. A gente sempre se posiciona como um minoritário qualificado, ou seja, ainda que eu não seja majoritário na empresa, tem diversas matérias que eu quero ter a caneta na mão. Então, isso seria uma cláusula que participaria, por exemplo, do acordo de sócios. O acordo de sócios ele pode conter também, por exemplo, aquele plano estratégico que a gente determinou lá na diligência, que vai integrar ali e falar, olha, a gente está acordando aqui que a gente vai seguir esse plano, que está em anexo, por aí vai. Feito isso tudo,
Normalmente, o investimento, no Brasil principalmente hoje, é utilizado um instrumento chamado mútuo conversível. O que é isso? Na verdade, ele é um instrumento que, efetivamente, o investidor que está entrando, ele coloca dinheiro na empresa como se fosse uma dívida, mas ele tem os eventos de conversão daquela dívida ali em eventual participação. Isso é feito para o quê? Para proteger o investidor, de uma maneira geral, dos riscos da empresa. Uma maneira que o direito possibilitou os investidores que eventualmente não estão tão no dia a dia, não são os executivos da empresa, se protegerem de eventuais problemas ali dentro. Tá? E as contingências são as coisas que são levantadas ao longo das diligências, né? Você deixa aquilo ali previsto, que você fala, olha, vi aqui, tem uma dívida trabalhista aqui de R$1 milhão. Não é que eu vou deixar de investir numa empresa porque ela tem uma dívida, mas, eventualmente, eu falo para o dono da empresa, falo, olha, cara, tudo que acontecer a partir de hoje relacionado a fatos novos é responsabilidade minha também. Agora, existe um risco aqui de uma dívida ser executada que, se acontecer, o problema é teu e não tem nada a ver com isso. Basicamente é isso, tá? Mas aí tem um fato interessante, Amitai, se você me permite, né, cara? Quando você tem esses fantasmas do passado, esses esqueletos no armário, né, você mensura isso tudo, você tem os passivos e ativos contingentes, aí você vê assim, do tanto que vale a empresa, um pedaço do ano eu te dou, o restante que está me assustando eu vou botar numa escrow account. Beleza. Exato. Aí, na hora que você tem a materialização de um problema desse, né, o que é que acontece? A empresa, ela sofre o caixa, então chega para ela a multa, a dívida, qualquer coisa do passado, e sai do caixa da empresa, né? De outro lado, lá em cima, entre comprador e vendedor, sai dinheiro em vez do vendedor ter acesso àquele montante da escrow, né? O comprador tira aquilo da escrow, então deixa de ser direito do vendedor aquilo. Então acaba que entre comprador e vendedor o dinheiro ali se acerta, mas acaba que a empresa que foi comprada, que agora está sob uma gestão profissional, ela vai sofrer esse impacto anyway. Olha, Marcelo, esse cenário ele pode acontecer se você tiver um cenário que, foi uma transação secundária que você estava condicionando isso aí. Mas tenta imaginar, por exemplo, na verdade, imagina que foi uma transação primária. Tá? Na verdade, o que isso aí vai se refletir? Eventualmente, você pode dar um desconto sobre o valuation do qual você pagou. Você fala, cara, estou deixando 1 milhão aqui em escrow, então, se isso aqui for um risco, eu estou pagando 1 milhão a menos, porque eu estou considerando que esse dinheiro não vai entrar no caixa da empresa. Esse dinheiro, no caso, vai ser destinado para ali. Puxa, se esse risco aqui não ocorrer, não for materializado, legal. O teu valuation é de 11. Se ele acontecer e for executado, ele é de 10, porque aquele meu risco era de R$1 milhão. Você tem maneiras aí de esquematizar isso, depende de como é feita a transação. Perfeito. O ponto que eu estou chamando a atenção é que entre comprador e vendedor você consegue uma solução qualquer, mas que a empresa vai sofrer, ela vai sofrer. Perfeito. Ok, então você pode prever aí, por exemplo, que, cara, o papel aceita tudo também, né? E se eu estiver falando alguma besteira, me avisa, mas, por exemplo, imagina uma transação que você tem uma parte secundária que você fala com o antigo dono da empresa, que ainda continua ali como sócio, fala, meu amigo, o negócio é o seguinte, se eventualmente essa empresa sofrer aquele revés de R$1 milhão, você está obrigado aqui a aportar de volta R$1 milhão que eu coloquei para você, de modo que a empresa não sofra com isso. Pô, saiu de um bolso, entrou do outro. Legal. Perfeito. Mas no final do dia, quem está perdendo é o empreendedor. Perfeito. Isso aí é tudo função lá do SPA, né? Isso é que vai reger tudo. Exato. Eu ia até perguntar por que a parte de contingência foi separada do SPA, porque o mais comum, efetivamente, é a gente tratar isso de uma forma conjunta. Não, foi só na organização aqui, Karen. Na verdade, ela é parte integrante. Eu só quis detalhar isso aqui, porque era um ponto, senão eu esquecia de falar sobre isso. Mas faz parte, sim, do SPA, está correto. Tá? Aí, puxa, não quero entrar muito a fundo nisso, mas você tem a parte toda de tipo societário, se a empresa ela é organizada como uma limitada ou como uma SA. Mas assim, nesse slide que eu queria dar muita atenção, na verdade, aqui são algumas coisas. É o tamanho da posição acionária. Você, quando investir numa empresa, seja diretamente, seja via plataforma, seja via fundo, normalmente vai assumir uma posição minoritária, a não ser que seja um fundo já em estágio já bem avançado, que normalmente compra o controle da empresa. Mas você, quando é o minoritário, você tem que prestar muita atenção no que está, no caso, naquele acordo de acionistas. Por quê? Porque ele prevê, basicamente, toda a dinâmica de funcionamento da empresa. E você, como minoritário, tem muita matéria que você, eventualmente, não pode opinar. Então, tem direitos básicos que você, como minoritário, tem que ter para se proteger. Um deles, por exemplo, é o tag along. O que é o tag along? Você diz, basicamente, que, cara,
No caso de uma alienação ou de algum tipo de operação sobre a empresa, o minoritário ele vai aderir a essa operação nas mesmas condições que o controlador. Já teve muitos casos que, por exemplo, cara, vinha um fundo e comprava ali o controlador por um preço de 2x, e eventualmente fala, minoritário, vou te comprar por x. E dane-se você, porque você não tem tag along, eu posso te comprar quando quiser, eu tenho controle. Se você não gostou, você fica aí, mas quem vai mandar nesse negócio sou eu. Então, olha que situação ruim. Então, prever, por exemplo, tag along é uma coisa que, puxa, é primordial nos contratos que se fazem. Você garante que todos os acionistas ali vão ter os mesmos direitos no caso de uma venda. O drag along, na verdade, é o contrário. É um direito do controlador de dragar todos nas mesmas condições. Ele fala assim, olha, se eu receber, eventualmente, uma oferta superior a 100 milhões de reais pelo valuation da empresa, eu tenho o direito de me vender e vender a sua parte por esse preço pré-estabelecido, que isso aqui já estava acordado. Ah, tem os vetos, como eu falei para vocês, a gente sempre é minoritário, mas tem algumas coisas que, por exemplo, cara, eu entro em empresa, tem empresa que eu gosto de olhar o caixa. Então eu falo, puxa, a empresa não pode tomar uma alavancagem acima de uma métrica definida sem a minha autorização. Ou a empresa, puxa, eu tenho ali um direito de participação de N cadeiras no conselho. Ou, puxa, na cadeira de recursos humanos mando eu. Tecnologia eu tenho que dar a caneta final. Então, todas essas coisas aí são preenchidas ali no acordo de acionistas e regem a dinâmica da empresa no seu dia a dia, tá? O minoritário, por sua vez, muitas vezes ele tem alguns direitos, algumas obrigações, tá? Mas o controlador, normalmente, ele controla a empresa, enfim, ele tem ali a caneta no dia a dia, a não ser que todas essas outras coisas sejam previstas aqui nessas cláusulas, tá? Vamos falar um pouquinho de estratégia de saída. Todo mundo investiu e, puxa, todo mundo quer ganhar dinheiro. O importante aqui é, cara, como é que você sai do investimento efetivamente? Algumas estratégias de saída, tá? Trade sale é quando você vende aí, no caso, para um estratégico. Foi o caso da XP com o Itaú. O Itaú, lá em 2017, suas histórias aí que já vinham rolando desde muito tempo, depois de rodar por várias rodadas, investimentos ali, puxa, começou ali com o Guilherme, depois, puxa, foi trazendo outros sócios, eventualmente, pô, veio a Actis, veio a DA. Em algum momento ali, puxa, fez sentido para a XP vender, na verdade, uma boa parte da sua companhia para um player estratégico. É o cara que ia se beneficiar muito das sinergias, é um comprador direto, no caso, o Itaú. Então, naquela operação, a XP vendeu, se não me engano, foi 49,9% de sua participação para um player estratégico. Normalmente, são os negócios onde você tem um múltiplo mais elevado de saída, uma transação privada, não é, no caso, uma abertura de capital nem nada, e normalmente traz grandes ganhos aí para os investidores, tá? Você tem o outro ali que é o secondary sale. É uma venda de um player para um outro player, sem botar dinheiro na companhia. Na verdade, é uma venda que a gente chama de mercado secundário. No caso, foi a Actis vendendo sua participação para a General Atlantic no mesmo deal da XP. A Actis já tinha investido ali no valuation mais baixo, eventualmente, puxa, a DA quis aumentar sua posição e falou, puxa, Actis, legal, eu te compro, a gente continua aqui com a empresa rodando do jeito que está, não precisa ir para fora, mercado, procurar nova gente, mas eu aumento a minha posição e você leva o seu dinheiro para casa com o seu retorno. Foi esse caso. Tem o caso aqui do buyback. É uma empresa que recebeu aportes e, eventualmente, puxa, ela cresceu tanto que, cara, valeu a pena ela recomprar a participação dela de quem comprou ela anteriormente, porque ela entende que ela pode crescer mais. E, eventualmente, quem investiu nela já está satisfeito com o seu investimento. Foi o caso da ZEV com a Virgin. Tá? Tem os casos que, infelizmente, acontece também, acontece com alguma frequência, que é o caso famoso do gato subir no telhado, o famoso write-off. Tá? Acontece, eventualmente nem toda empresa que você investe vai dar o retorno esperado, ou eventualmente, puxa, vai sobreviver ao longo do tempo, mas acontece, já aconteceu, enfim, comigo, tá, na física, de eventualmente, puxa, fiz um investimento que infelizmente não deu certo e faz parte do mundo de investimento, gente. Quem garante investimento, garante rentabilidade, garante sucesso, foge dessas pessoas. Investimento é, tipo assim, dinheiro em risco. Mais ou menos risco, ok, vai depender de N coisas que a gente vai discutir aqui, mas no final do dia pode dar errado, faz parte do jogo. Assim, num fundo você investe em várias empresas para, no caso de eventualmente alguma der errado, as outras compensarem esse prejuízo. Nunca coloque seus ovos todos numa mesma cesta. Não é legal, não é aconselhável. Tá? Então, existe o caso. No caso, a Imbra, enfim, era uma empresa ligada à parte de odontologia, foi uma investida da GP e, infelizmente, não deu certo, a empresa quebrou. Tá? E você tem os casos, que ele é o caso mais emblemático do mercado financeiro, que é o IPO, a oferta pública, tá?
no caso, foi uma investida da Crescera Investimentos, a antiga Bozano, em que a AFIA Educação fez o IPO na Bolsa, ela abre o seu capital, com isso ela, enfim, traz o mercado para investir nela, vende parte de sua participação no mercado, eventualmente traz mais dinheiro para dentro da empresa e continua a crescer, mas a empresa já chegou no nível de maturidade bem elevado. Tá? Esses aqui são os cenários mais normais de saída. Sendo que, puxa, a maioria deles são cenários felizes, com exceção desse cara aqui. Tá? Aí vamos lá. Puxa, legal, falou pra caramba, mas quero investir, cara, não tenho tanto conhecimento. O que você vai fazer? Assim como investir em ações, que muitas vezes você delega a decisão de investimentos para gestores profissionais que estão ali acompanhando o mercado no dia a dia, uma das maneiras de você investir em investimentos alternativos é o quê? Você fazer um investimento via fundos, tá? O que é super importante disso? O que são fundos? São gestores credenciados dentro da CVM, sempre procure por gestores credenciados, traz uma segurança extra para o investidor, que fazem veículos, esses veículos também sob a égide da CVM, tá? Normalmente os veículos são fundos de investimentos de participações, tá? E que as gestoras elas contam com uma equipe adequada e com todos os skills necessários para a gestão, tanto a parte de risco, quanto de alocação, quanto de análise, etc. Tá? As decisões normalmente são feitas todas pelo gestor, ele tem discricionalidade para saber em que ele vai, no fato, alocar. E uma coisa que é ultra importante desse mundo é o quê? Você saber, cara, quem são as pessoas que estão gerindo esse investimento, quem é o time que está trabalhando junto. Isso tudo aqui é falado no histórico, né? Isso aqui é uma atividade muito intensa, capital humano. Então, puxa, saber quem são as pessoas, qual o histórico delas, qual o histórico deles como um time, o que eventualmente eles já fizeram no passado, quais foram os outros fundos, investimentos que eles participaram, deu certo, não deu certo. Puxa, é um super indicador de que vale ou não vale a pena seguir, tá? De novo, registro CVM. Cara, tem lista lá na CVM, quem é gestor, quem não é gestor ali. Gente, por mais que a gente fale isso 300 vezes, a gente ouve todo dia história de gente que investiu em pirâmide, investiu em negócio que não é regulado e quem apaga a luz se ferra, além de ser uma coisa ilegal. Então, não façam, tá? Capacidade de retenção de talentos. Quanto tempo esse time atua junto? Qual é o programa de partnership ali dentro? A gente implementa aqui dentro de casa. A gente quer que todo mundo aqui, puxa, tem a vontade, tem o interesse de virar sócio. Então, puxa, quanto mais tempo as pessoas atuando junto, é que nem time de futebol, gente, é entrosamento. Quanto mais tempo o pessoal atua junto, mais chance ele tem de dar certo, tá? Principalmente quais são os alinhamentos de interesses, tá? Quais são os incentivos perversos que existem dentro desse fundo? Puxa, tem dinheiro dos sócios investido do fundo junto com os acionistas? Puxa, como é que é a taxa de performance? Quando é que esse gestor ele efetivamente ganha dinheiro? Tá? Puxa, ele tem o incentivo de eventualmente, puxa, alocar em empresas que não sejam tão boas para ganhar uma taxa gorda de administração, ou ele é um cara que ele é remunerado, puxa, principalmente a performance? Então, isso tudo são coisas que valem a pena você estar olhando aí quando você for investir via fundos. Tá? Outra maneira de se fazer investimentos em alternativos é via direto. Uma maneira que surgiu ao longo dos últimos anos no Brasil, que está se tornando bem popular no mundo, é através das plataformas de investimento, tá? As plataformas de investimento coletivo. Essas plataformas também, de novo, procurem por registro na CVM, se eu não me engano, tem 26 ou 27 plataformas hoje registradas no Brasil, tá? Essas plataformas, elas servem principalmente como uma curadoria, diferentemente dos fundos de investimentos que, puxa, a decisão é do gestor, nesse caso, a decisão é do investidor. Então, ele vai ali dentro, ele acessa a plataforma, ele tem acesso a uma série de informações que são disponibilizadas pelo ofertante, ele define o tamanho do cheque que ele vai fazer e tem toda a parte do documento que rege a relação deles. Então, toda a parte ali que acordo de acionistas, como vai funcionar, toda a documentação, isso tem que estar no site da oferta, tá? Tem uma regulação específica para isso, que é a CVM 588. Além disso, muitos investimentos contam com o seu investidor líder. O que é isso? Ele está capitaneando o investimento. Ele fala, olha, cara, eu conheço bem essa empresa, eu vou atuar aqui de maneira mais no dia a dia da empresa, então, puxa, venha comigo que se você confia na minha reputação como gestor, como investidor, puxa, isso deveria ser um plus para você poder estar investindo. O legal dessas plataformas é que elas tendem a democratizar o acesso a esse tipo de investimento, que antes estava muito restrito ao pessoal de mais alto patrimônio. Tá? O que você tem que olhar aí no caso desse tipo de investimento? Puxa, quando você investe direto, como é que foram as rodadas de investimento anterior? Então, cara, qual foi a capacidade desse empreendedor levantar capital? Você valida com antigos investidores, puxa, se está tudo certinho, se o pessoal cumpriu com o que planejou, o que levou às rodadas de captação, quais eram os objetivos, se eles foram atingidos ou não.
E além disso, puxa, nesse round que você está investindo, cara, dos sócios anteriores, alguém está aumentando a sua posição, alguém está saindo do jogo, quais são os interesses que estão no meio do caminho? Sempre interessante, sempre que possível, óbvio que isso nem sempre acontece, mas quanto mais inversões primárias, ou seja, dinheiro mais para dentro da empresa, é um ótimo indicativo, porque indica que, cara, o sócio continua interessado no crescimento da empresa, ele não está afim de ir para casa e ir para a praia. Então, puxa, barriga no balcão é o que vai engordar ali no final do dia a lojinha. Não tem jeito, tá? Basicamente aqui, então, sendo assim, cara, a minha ideia hoje para vocês era passar um overview aí de, puxa, como é que funciona esse mercado de alternativos, assim, de maneira alguma eu tenho a pretensão que todo mundo aqui saia sabendo como é que funciona 100% desse mercado. Na verdade, puxa, eu estou atuando nisso aqui há 4 anos, eu estou engatinhando ainda, aprendendo, e, puxa, agradeço a oportunidade de estar expondo para vocês. Volto a afirmar, é um mercado que vai crescer pra caramba ao longo dos próximos anos. Se vocês pararem para pensar, comparar, olhando lá para fora, tá? Países desenvolvidos, parcela de capital de grandes investidores americanos e europeus aí no setor de alternativos, a gente está falando aí, puxa, dependendo de 10, 12, até 15% da carteira desses caras alocados ali em alternativos. Aqui no Brasil, segundo o último relatório da Ambima, a gente está falando de nem 1%. Ou seja, olha quanto espaço aqui tem para crescer. E não só com cara grande, estamos falando aqui, puxa, de democratizar acesso. Aí deixa eu, assim, só se Marcelo me permitir, eu falei um pouquinho aqui por alto aqui do que a gente faz aqui no grupo, mas assim, só apresentando aqui, puxa, rapidinho. Nossa missão aqui como Grupo Solo é aproximar as pequenas e médias empresas do mercado de capitais, tá? E por que eu falei, na verdade, dos 5 a 80 milhões? Porque a gente fez uma pesquisa no Sebrae, viu? Uma pesquisa que basicamente é o seguinte: existem 500 mil pequenas e médias empresas no Brasil, tá? Que são responsáveis por 1/3 do PIB, são as maiores empregadoras a nível absoluto, ou seja, tem uma importância social gigantesca. Mas, além disso, empresas aí vivas há mais de 2 anos com faturamento superior acima de 5 milhões de reais têm uma taxa de mortalidade da ordem de 3% ao ano. Ou seja, numa relação de risco-retorno, tem muita empresa que tem, puxa, muita chance de crescer com o risco do seu dinheiro virar pó de maneira muito, muito, muito baixa. Ou seja, existe aí muita coisa legal para alocar, muito mato alto para cortar, disponível no mercado que ainda tem pouca gente explorando de maneira organizada. E como é que a gente gosta de olhar esse mercado, tá? A gente tem 3 braços principais. A gente tem um braço de gestão de estruturados, ou seja, tem um FIP, uma gestora regulada por CVM, na verdade o nome da gestora é solonvc.com, quem quiser depois entra lá, vem conhecer. A gente tem uma plataforma de investimentos alternativos, que o grande objetivo é democratizar o acesso a esse tipo de investimento. A gente fez a nossa primeira oferta agora no final do ano passado e colocamos uma empresa investida do fundo para investimento aqui dentro para tickets a partir de R$5 mil. Permitiu a pequenos investidores investir no que num fundo antes você não poderia ter acesso, tá? E como eu falei para vocês, cara, educação é a base de tudo. A gente, além disso, tem um braço de educação que, na verdade, é uma coisa bem mais estendida do que essa aulinha de hoje. Eu tentei pegar vários tópicos ali do que a gente trata no curso, mas é um curso já um pouco mais detalhado. Dito isso, gente, agradeço a todos vocês pelo tempo. Puxa, domingo, 8 horas da manhã, eu sei que não é fácil. Marcelo, super obrigado pela oportunidade. Deixo aqui meus contatos e deixei aqui também, gente, aí é um convite para vocês, assim, pode ser agora, tem um QR Code aqui, se todo mundo pegar e escanear no celular, vocês vão acessar diretamente ali a página de cadastro da plataforma. Vai lá, dá uma olhada, ver quais são as ofertas que tem. Aqui tem os nossos dados, aqui é um cadastro super simples, que dá para vocês fazerem, fazem 2 minutinhos. E aqui tem os meus contatos, tanto meus quanto do grupo, para que vocês sigam nas redes sociais. A gente tem postados aí, puxa, temos uma equipe de marketing super dedicada a estar postando aí, enfim, muitas novidades desse mundo de alternativos. Foi um prazerzaço estar com vocês e, enfim, está aberto aí para perguntas também, se vocês quiserem, estou à disposição. Seja agora, seja depois, no privado, enfim, prazerzaço. Pessoal, primeiro de tudo, fantástico, foi muito legal, sabe? Na paralelo, o pessoal gostando muito da apresentação. Bastidores para vocês, né? Quando eu convido um palestrante, a gente passa a semana esgrimando para poder chegar aqui azeitado a apresentação para vocês da melhor maneira possível. Então, ontem, 11 da noite, estava eu mandando a apresentação para a Mitai, a Mitai me devolve, né? E a gente trocando durante a semana, aquela confusão toda.
cortamos muita coisa. Tem muita coisa para contar. A gente tinha um case para poder apresentar para vocês. A gente não, né? O Alexandre tinha um case para apresentar para vocês. Não conseguimos botar aqui por falta total de espaço, né? E eu vi alguém comentando assim, poxa, palestra boa, pode ter um segundo tempo. Podemos ter um segundo tempo com toda certeza, tá? Então vamos debater aqui. É um prazer, Marcelo. Eu botei um pool lá no nosso Telegram, né? Novidade 2021. A gente vai avaliar o palestrante de maneira absolutamente anônima para respeitar e até para a gente poder ranquear. A gente está querendo fazer 2021, está cheio de graça. A gente quer ter o melhor palestrante do ano. Acho que a gente começou com o pé super direito. Foi muito legal a apresentação. Acho que foi bem bacana. E aproveita os contatos, viu, cara? Mitai, aí feedback para você, Mitai. Foi muito bom. Você fala Obrigado, muito bem, Marcelo. Você vende muito bem, você jogou tranquilo, estava sobrando dentro de campo, sabe? Tá muito tranquilaço, viu? Pedido para você, cara, manda para mim a versão final da apresentação. É aquela que eu te mandei ontem. Ah, é? Então, beleza, então. É V3. É aquela que eu te mandei ontem. Só não sei se tem o QR Code, mas se não, eu te mando agora de novo. Faz o seguinte, manda de novo, que aí tá com o QR Code aí. A gente vai disponibilizar para todo mundo, vai ficar no nosso Drive. Daqui a pouquinho eu vou salvar a apresentação. E eu vou... Depois me bota de volta como host, pelo amor de Deus, né, Mitai? Pera aí, tô botando agora, cara. Pera aí. Posso deixar mais um pouquinho? Você quer agora? Como é que tá? Manda agora. Então, pera aí. Vai ficar disponível lá pra gente lá no YouTube. E o objetivo é esse, Mitai, aproveitar, distribuir conhecimento. Você vai ter oportunidade, através dessa sua apresentação, de botar esse tema para o Brasil inteiro. A gente está com gente do mundo inteiro, até pior que o mundo inteiro mesmo. Já tem gente de Moçambique, Angola, Lisboa nos acompanhando. Então a ideia é essa, levar conhecimento para o mundo todo. Tá legal? Pessoal, gente, tá naquela hora... Muito obrigado. Naquele momento desconfortável, tá? Quem penteou o cabelo, penteou. Tá certo? Então, quem agora já era. Vamos lá. Tô dando a dica agora, Cris, pelo amor do senhor. Ajeita a gafurinha aí, como dizia minha mãe. Vamos tirar a careca aqui, gente. Aí que aí tu me quebra também. Vamos lá, gente. Eu tenho 2 filhos, eu só tenho um de 4 patas. Sorrisão aí, todo mundo aí, ó. César com a nossa aluna mais nova do curso. Os alunos mais novos do curso aí, ó. Edilmo, já te respondo já, cara. Deixa só tirar a foto da galera aí, ó. Pera aí, Edilmo, como é que sai isso aqui? Pronto, foi. Vamos lá, fotinha no primeiro grupo aí, ó. E1, E2. Sorrisão. Ó, o primeiro bloco foi, deixa eu mudar de página aí. Deixa eu mudar de página, aguenta. Beleza, então primeira página de participantes foi. Segunda página aí, todo mundo sorrisão. Está perturbando a nossa aluna mais nova aí. Legal. Queridos, prazer enorme. Muito obrigado por estarem aqui na domingo de manhã, 9h30. Vamos começar um novo ano. Se Deus quiser, a gente vai levar esse projeto para o Brasil inteiro. Se vocês puderem me ajudar, quando tiver lançado lá no YouTube, qual é o pedido que eu vos faço? Se inscreve no canal, dá o likezinho, comenta. Estou me sentindo blogueirinho falando isso. Dá o like para mim, por favor, para dar essa visibilidade no canal. Então, por favor, se inscreve ao máximo de cabelo cortado. Tá bonitão, Márcio. Se inscreve no canal, dá o like, faz o comentário. Assim a gente vai ganhando visibilidade. A gente vai levar o Finanças na Prática para o Brasil inteiro. Tá bom? Karen, prazer imenso ter você aqui com a gente. Tá bom? Mitai, muito obrigado. Vulgo Doca. Isso aí. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Domingo abençoado. Fiquem com as pessoas que vocês amam. Abração, queridos. Obrigado, gente. Valeu, bom domingo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Para, meu querido. Aniversário da Regiane hoje. Parabéns, Regiane. Regiane. Espera que tem coisa aí. Cadê você? Parabéns. Da Rayana também. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Vamos lá, então. Cíntia, você vai querer dar aquele negocinho para nós aí? Com certeza. Peraí, aguenta se eu soubesse fazer, eu faria. A Ana também. Falei lá. Cadê a dona Cíntia aqui? Estou aqui. Cíntia virou nossa host. O que você tem de bom para os aniversariantes aí, Cíntia? Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Surpresa!
Já tá com aí, ó. Você já É o virou bolo, amigo. hein? Parabéns! Ah, parabéns! Que lindo, Cíntia. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Isso aí. Parabéns, meninas. Nossa, tudo de que bom. lindo. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero aproveitar, Marcelo. Enrolei tudo. Quero aproveitar e fazer um agradecimento especial. Primeiro, parabéns para as meninas e um agradecimento para a Silvana Ferrão, que foi ela quem me convidou para entrar no grupo. E, nossa, foi maravilhoso, né, Silvana? Ah, que Obrigada lindo. mesmo. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz que você esteja aproveitando, curtindo. Eu vejo que você curte, escreve muita coisa. Eu fico super feliz com isso. Muito obrigada. Bom, obrigada a você. Obrigada, pessoal. Entre no Telegram, entre lá no Telegram. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, gente. Bom dia para Obrigado. você. Bom domingo. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom domingo a todos. Até logo. Tchau. Valeu, Bruno. Valeu, Dinho. Vai com Deus, cara. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado. Abração, cara. Com Deus, Amitai. Abraço. Abraço, Marcelão. Tchau, tchau, cara. Tchau, tchau.